Hoje o tema é leads frio versus leads quente. Sejam todos bem-vindos, sou Sati Omura, mentora de corretoras e corretora de imóveis, empreendedora da Sati Imobiliária. O meu objetivo principal é ensinar mulheres corretoras a terem posicionamento no mercado imobiliário. A live de hoje especificamente é leads frio versus leads quentes. O porquê? Qual a diferença? O que acontece no meio da negociação que não converte em vendas? Pois bem, leads frio, antes de fazer uma análise daquele lead, de preparar ele para a negociação, ele é sempre um lead frio. A partir do momento que você utiliza as metodologias corretas, para avaliar aquele lead, utilizando Bunch, AIDA, e tendo diálogo com o lead, você vai descobrir efetivamente se aquele lead é um lead frio ou se ele é um lead frio, mas que pode ser aquecido e converter ele em lead quente para negociação e fechamento de vendas. O que na maioria dos casos acontece? Quando a corretora de imóveis ela não tem um preparo adequado, um conhecimento, um posicionamento, talvez não seja por falta de conhecimento, e sim por falta de posicionamento. É quando a corretora ela tem dificuldade de aquecer o lead, de converter em vendas. Por que isso acontece? Já pararam e pensaram? Normalmente isso acontece quando a corretora de imóveis ela não consegue se posicionar. Quando o lead chega, ele não deposita confiança na profissional por alguns fatores. O primeiro deles é a falta de clareza, de posicionamento, de saber fazer as perguntas certas para conduzir a negociação. Normalmente, o maior pecado da corretora de imóveis que não tem posicionamento é o lead entra em contato e ela simplesmente responde apenas aquele imóvel ou passa a relação de imóveis que ela tem para vender e passa o preço. E isso é errado. O primeiro passo que tem que fazer, abrir um diálogo com o lead, saber efetivamente quais são as dores dele, quais as necessidades, o que ele procura naquele imóvel, qual é o orçamento. Então, primeiro você tem que aquecer o lead, ter diálogo, aí você vai descobrir se aquele lead ele está preparado se ele está na fase de estar negociando, adquirindo o imóvel, ou se é um lead que vai estar pronto para adquirir o imóvel daqui 6 meses, daqui 1 ano. Por isso que é muito importante saber distinguir bem leads frio do lead quente. Mas o lead quente, ele não vem do nada, não vem da noite para o dia, ele não cai do céu. O lead quente é aquele que nós preparamos. E como vamos preparar esse lead frio para se tornar lead quente? Precisamos mostrar o nosso posicionamento, o conhecimento, a nossa autoridade naquilo que a gente faz. Então, é muito importante, corretora de imóveis, que você saiba efetivamente o que você está fazendo, do que você está falando. Você tem que ter segurança em relação ao imóvel que você está vendendo. E pense bem, sempre levar em consideração que o imóvel, ele é um investimento normalmente de maior valor que o ser humano tem acesso. E se ele for investidor, ele é mais exigente. Então, não é apenas vender o imóvel, você tem que entender também de mercado, de valorização, saber o momento dele, o que ele procura para você também saber abordar na negociação. Então, lembrando que lead quente, ele não cai do céu. Lead quente é a construção. E como fazer isso? É através de metodologia, é buscar abrir o diálogo, conduzir, encaminhar
o lead para a negociação até o fechamento das vendas. O que não pode acontecer é atropelar os processos, falar demais, ouvir de menos. Muito importante ter as perguntas certas, assertivas e, consequentemente, o lead vai estar te respondendo a partir do momento que você é clara, objetiva, você se preocupa com o teu cliente em saber quais são as dores efetivamente que ele tem, quais são os desejos, o que seria o imóvel mais próximo à realidade dele. E é essencial saber sobre orçamento, porque a partir do momento que você sabe sobre orçamento, você vai saber efetivamente o quanto ele pode gastar e investir, entende? Então é ali que acontece a maioria dos problemas, entre você não saber distinguir o lead quente do frio, certo? E o lead quente, ele não vem pronto. Você precisa preparar ele, certo? Então, para isso, você tem que, além de conhecimento, você tem que utilizar a metodologia correta. Você tem que ter presença, mostrar que o valor do teu trabalho, o valor do cliente, o valor do imóvel, ele é acima do preço. Porque preço é financeiro, mas o valor ele é muito mais do que apenas preço. Então, normalmente a condução de um lead para ficar bem aquecido e próximo, estar pronto ali para fechamento de negócio, é a partir do momento que você desperta no seu lead o valor daquele imóvel, o quanto ele vai ser valoroso para aquele cliente, o quanto ele vai ser importante para aquele cliente, quais os benefícios que aquele imóvel vai trazer, entende? Claro que o valor financeiro vai ter que estar dentro do orçamento dele, mas o valor ele é muito mais do que o preço, entende? E um dos maiores pecados da corretora de imóveis, que acaba aqui perdendo negociação num lead quente, é que ela quer arrumar o preço antes do valor. Não, primeiro você tem que conduzir o diálogo com o lead, aquecer bem aquele lead. A partir do momento que você tem o diálogo mais apurado com o lead, você sabe efetivamente o que ele procura, o que ele não quer, o que ele quer. Você já tem a previsão do que seria o orçamento dele, entende? Aí a partir daí você trabalha muito em cima do valor. O valor emocional para aquele lead, o valor do imóvel, os benefícios e todas as facilidades que aquele imóvel vai trazer, o que aquele imóvel vai trazer de alegria, entende? Então é um conjunto de fatores que é muito importante. O valor, a presença, o posicionamento, a clareza. Tudo isso faz com que você aqueça bem o lead. Lead aquecido, negociação na certa. Então, é muito importante você saber distinguir lead frio versus lead quente. Quando você, lá naquela etapa que você faz para captar o teu lead, seja no plantão de vendas, seja por marketing digital, seja na imobiliária onde você trabalha, no mercado imobiliário que você atua, independente da situação da posição, importante você saber filtrar esse lead, fazer o funil de vendas da forma adequada. Aí sim, você vai conseguir distinguir lead quente de frio e detalhe, nenhum lead vem quente, entende? Você tem que preparar esse lead, porque pode ser que alguns leads ele vem mais aquecidos, e a maioria dos leads são leads frios. E para você aquecer esse lead, depende do teu conhecimento, do conhecimento do teu cliente, que é o lead, do conhecimento do imóvel, de mercado. E principalmente, você não deve passar a cartela de imóveis que você tem de bandeja para o teu lead, porque não é isso que ele procura. A partir do momento que ele procura,
uma corretora de imóveis, ele quer ajuda, ele quer atendimento, ele quer alguém que conduza a negociação segura, clara, para ele fechar o negócio. Então é muito importante você entrou em diálogo com aquele lead, fazer as perguntas assertivas, filtrar bem o lead, aí você consegue descartar os leads frios e trabalhar naqueles leads que estão aquecidos para fazer com que aquele lead fique bem quente e aconteça a conversão. E para isso você não passa a carteira de imóveis que você tem. Isso daí acaba que desgastando o lead, deixando ele indeciso, inseguro, e você também acaba que se perdendo, porque você vai estar passando muitos imóveis que não é o que o teu lead procura, entende? Então é muito importante aquecer o lead. Você apresenta a opção A, B, C, 2 ou 3 opções, não mais do que isso, porque aí você vai estar filtrando o que efetivamente aquele lead, quais são as dores dele, o que ele não quer, o que ele quer, qual seria a transformação para ele, o orçamento, a localização, o que é inegociável para ele, o que é essencial, o que afetivamente, emocionalmente vai ser importante para ele, porque nesse diálogo você vai conseguir colher essas informações. Aí, a partir daí, você consegue aquecer a negociação e ter um lead quente. E detalhe, quando você tem o lead quente, você tem que saber conduzir. Você não pode simplesmente dizer é tanto e pronto, acabou e fechar o negócio, entende? Você vai dizer o valor é tal, mas veja bem, dentro do que você me passou em relação às informações do imóvel, que é importante para ti, para tua família, eu tenho essas opções aqui, opção A e B, por exemplo. Esse daqui tem um excelente custo-benefício, tem alta valorização do imóvel naquela região. O imóvel, de repente, ele é um imóvel usado, mas o valor do terreno é um valor muito alto. Então tem que ver também se aquele lead ele quer um imóvel mais novo, ou pode ser um imóvel mais antigo, mas que tem uma valorização maior, entende? Ou se é na planta que ele quer esse imóvel para daqui quantos anos. Então, por isso que é muito importante você escutar, ter escuta ativa, né, do teu lead para você trabalhar com ele. Então, por isso que eu digo, o lead quente não nasce da noite para o dia, ele não cai do céu, né? Então, é necessário trabalhar com o lead e aquecer ele. A partir do momento que você trabalhou com lead frio, aqueceu ele, você tem, eu digo assim, 99% de chance de converter em vendas. Detalhe, nós como corretoras de imóveis, caso a gente não tenha aquele imóvel específico naquele momento, principalmente em cidades aí de médio porte ou grande, é muito fácil de conseguir imóveis em parcerias, né? Agora, tipo, se você atua no mercado bem pequeno, normalmente você já conhece os imóveis que tem à venda na cidade, seja próprios ou particulares, então não tem muita opção quando uma cidade é menos que 20 mil habitantes. Mas numa cidade acima de 20 mil habitantes, você consegue tranquilamente trabalhar em parceria e ir em busca daquele imóvel e conseguir para o teu lead, se você não tem na tua carteira. Então, sempre negociação, flexibilização, a condução, clareza, sempre frisar o lado valoroso do imóvel e que toque no coração, porque eu digo assim, aquilo que brilha os olhos faz fechar o negócio e aquilo que toca o coração. Então, na negociação, no mundo imobiliário, além daqueles fatores, itens essenciais que eu relatei anteriormente, 2 outras coisas são essenciais para fechar a negociação. Tem que brilhar os olhos e tocar o coração. Brilhou os olhos no imóvel, tocou o coração do lead, é certeiro que acontecerá a negociação, a condução até o fechamento. E para isso, nós, corretoras de imóveis, precisamos saber conduzir, ressaltar aquilo que tem de relevância naquele imóvel,
o que é valoroso naquele imóvel, perto de escola, perto do comércio. De repente, se a pessoa aprecia a natureza, quer o local mais retirado, então você vai apresentar esse imóvel, mas sempre ressaltar tudo aquilo que é mais valoroso em termos de imóveis para o cliente, para o lead. Aí, desta forma, assim, você consegue trabalhar bem com o lead quente e fazer conversão em vendas. Então, corretora, você precisa sempre saber aquecer o lead para acontecer a venda. A corretora de imóveis que não sabe aquecer o lead ou não sabe conduzir corretamente até o fechamento da venda, ela pode receber os melhores leads quentes, não vai fechar em vendas, porque não mostra segurança, não mostra clareza, falta de posicionamento, falta de condução para a negociação. Todo fechamento de vendas precisa uma condução, seja para tocar o coração, para mostrar o que tem de valor, não é simplesmente dizer o preço, e sim conduzir, valorizando, relatando, ressaltando aquilo que o imóvel tem de bom, certo? Tocar no coração. Então, para fechar a negociação, brilhou os olhos, tocou no coração, e anteriormente, na etapa anterior, você já tinha visto a questão do orçamento, certo? Se você usou a metodologia, né, a Adbant, a AIDA, você fez o funil de vendas, né, do lead, automaticamente você consegue converter, entende? E tudo isso depende. Não adianta você ter o melhor imóvel, o lead mais quente, se você não souber conduzir a negociação e não mostrar o posicionamento, a clareza, a segurança, o valor do teu trabalho para o teu cliente, ele vai acabar não fechando o negócio contigo. Corretoras de imóveis. Então, é isso que hoje eu, vim aqui para falar para vocês. Muito importante ter posicionamento, clareza, conduzir até o fechamento das vendas. Então, leads frios tem que ser aquecidos. Nem todos os leads frios serão aquecidos, mas existe um percentual significativo que você consegue aquecer ele para venda. Essa venda pode seja a curto prazo, ou pode ser uma venda que você vai aquecendo esse lead para acontecer essa venda para daqui 6 meses, 1 ano. Isso é muito comum no mercado imobiliário, por se tratar de bens de maior valor. Então, para quem entrou agora no final da live, eu estou, apresentando o ciclo de crescimento no mês de janeiro, que são as lives que estão acontecendo todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. Hoje é a 7ª live, é a penúltima live do ciclo de crescimento. Na quinta-feira, às 20 horas, será a última live do ciclo de crescimento. E para o mês de fevereiro tem notícias muito importante, muito valoroso, que não será um ciclo do estilo ciclo de crescimento, que são lives, e sim haverá um grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo chamado Presença de Valor. E não haverá vaga para todo mundo, serão vagas restritas. Não defini ainda quantas vagas eu vou deixar para esse grupo, quantas vagas eu vou disponibilizar, Ali no dia 1º, dia 2 de fevereiro, eu já estarei passando as regras, no máximo até o dia 1º ou dia 2, de como vai funcionar esse grupo. E esse grupo vai ser exclusivo para corretoras de imóveis, tá? Tem que ser profissionais. Estarei disponibilizando o formulário lá no link da bio, ainda não está disponível, até o dia 1º já estará disponível. E quem quiser participar desse grupo exclusivo, na qual eu estarei
dando uma sequência que não seria o ciclo de crescimento, e sim seria um ciclo de conhecimento, para agregar mais valores, para mim orientar sobre algumas situações, relatar o que acontece no dia a dia da vida prática. Vou estar compartilhando algumas situações que eu vivencio, situações que funcionam, que dá certo, situações que tem que evitar porque vai dar ruim, vai dar problema, entende? Então vai ser como se fosse um ciclo de conhecimento. Me acompanhe no YouTube, se inscreva quem não é inscrito na conta Satio Mura. Se gostou de algum vídeo, algum material, dê o like lá, compartilhe com alguém que esteja precisando e comente.